Olá! Apresento a fase 4 do nosso Tech Challenge, Inteligência Artificial Avançada na FIAP, e nessa nova etapa nós elevamos a maturidade do ecossistema hospitalar ao implementar uma solução de monitoramento multimodal focado especificamente na saúde e segurança da mulher. O nosso objetivo aqui foi realizar a fusão de dados heterogêneos, integrando vídeo, áudio e texto em tempo real para identificar precocemente sinais de risco materno, complicações cirúrgicas e indicadores não verbais de vulnerabilidade à violência doméstica. Nas próximas sessões, eu vou demonstrar como estruturamos a arquitetura dos nossos modelos e também o fluxo do nosso repositório de código e, por fim, uma demonstração prática do nosso sistema que irá funcionar integrado na nuvem da Microsoft Azure. Antes de irmos para o código, eu quero apresentar um breve overview da nossa arquitetura para entendermos exatamente quais modelos de inteligência artificial foram escolhidos para processar cada tipo de dado e como eles se conectam de ponta a ponta. E como nós podemos ver no diagrama, do lado esquerdo nós temos a nossa camada de ingestão multimodal, com vídeo, áudio e texto sendo contemplados, sendo que para o pilar de vídeo nós implementamos o YOLO V8, com treino customizado focado em identificar instrumentação cirúrgica, áreas críticas anatômicas e sangramento anômalo, além de triagem também visual de desconforto psicológico da paciente. E já para o pilar de áudio, nós combinamos duas frentes de ponta, o modelo Whisper, que foi usado para fazer a transcrição precisa das consultas de fala para texto, e o AV2-VEC2, que foi usado para extrair características acústicas, então como tom de voz e citação da paciente, permitindo ao sistema detectar sinais de depressão pós-parto, ansiedade gestacional ou traumas associados à violência. E esses dados brutos, eles passam pelo nosso core de processamento, e uma vez que eles são processados, os textos e metadados eles são gerados e são convertidos em vetores através do modelo de embeddings. Nós estamos usando o modelo BGM3. E esses vetores eles são armazenados localmente no nosso banco de dados vetorial, o ChromaDB. E essa estrutura ela sustenta nossos mecanismos de RAG, onde nós vamos cruzar as ocorrências em tempo real com protocolos clínicos confiáveis que nós utilizamos PDFs e transformamos nos embeddings. Bom, e por fim, na ponta direita, nós temos a camada de saída, em que se o nosso ecossistema detectar qualquer anomalia combinada nesses fluxos, ele gera um log de auditoria e dispara um pipeline de alertas críticos e relatórios estruturados no painel da equipe médica. Com esse mapa tecnológico em mente, nós vamos agora abrir o repositório para entender como estruturamos o código e nós vamos começar pela engenharia do YOLO no nosso pipeline de vídeo. Bom, e vamos agora para a nossa etapa de vídeo, onde nós treinamos o modelo YOLO customizado. Aqui vale destacar, como foi dito anteriormente, nós focamos em 3 alvos cruciais, que são os sangramentos anômalos, também focamos em áreas críticas anatômicas, como o útero e o ovário, e também alguns instrumentos cirúrgicos, Bom, nós começamos aqui o nosso treinamento com a preparação do ambiente, onde nós selecionamos a GPU disponível, e depois nós preparamos o nosso dataset, Nós nos baseamos no Colex-Seg 8K, que é um dataset de referência mundial, para segmentação de imagens em cirurgias laparoscópicas. E esse dataset, originalmente traz milhares de frames anotados por especialistas contendo sangue, tecidos, instrumentos cirúrgicos como pinças, grasper e eletrocautérios. E como essas anotações médicas, elas costumam vir em formato de MASC, então nós precisamos criar um script para converter essas MASCs em BBox, que são as bounding boxes. Então, o código ele identifica os contornos da anatomia ou do instrumento e traça um retângulo perfeito ao redor deles, que vai gerar ali as coordenadas exatas e normalizadas que o YOLO precisa para aprender. E antes ainda do treino, nós separamos o nosso dataset, onde nós temos aqui as quantidades de 70%, 20% e 10%, treino, validação e teste, com BBox. E mais adiante nós temos uma amostragem do nosso dataset também com esses BBoxes. Por exemplo, aqui nós identificamos o sangue, aqui nós identificamos um instrumento. E essas imagens aqui, esses frames, eles serão usados no treino. E aqui nós temos o resultado do nosso treinamento, Nós temos a validação, onde nós estamos utilizando o Mean Average Precision de 50%. E esse parâmetro, ele diz que a caixinha onde o nosso modelo desenhou, ele tem que sobrepor pelo menos 50% do que seria correto. E nós obtivemos 93% de precisão na identificação do instrumento Grasper, 85% para eletrocautério
e 86% de precisão para identificar sangramentos anômalos. Aqui nós temos também alguns estudos do nosso treinamento e as imagens também, mostrando aqui os B-boxes, né, e as precisões aqui, o nível de certeza, né, que a IA identificou, por exemplo, sangramento e os instrumentos. Bom, e o segundo pilar da nossa solução, ela lida com análise de áudio, onde o nosso sistema ele analisa então essas gravações de consultas médicas para extrair os padrões vocais. Para isso, nós utilizamos o modelo Whisper para a transcrição precisa desses áudios em texto. Nós também utilizamos o AV2-VEC2 para análise do tom de voz, da prosódia e citação. Então, o grande foco clínico aqui é mapear os padrões vocais, característicos de ansiedade, depressão, violência, entre outros. E como nós podemos ver também, nosso áudio, ele é segmentado, né, em features. Essas features acústicas como pitch, jitter, elas alimentam o classificador de anomalias vocais, enquanto que o texto que foi transcrito, ele vai ser encaminhado para o nosso motor de contexto. Bom, e falando agora sobre a RAG, o grande objetivo do RAG nesse projeto, ele é de garantir o alinhamento clínico e regulatório, uma vez que em ambiente de saúde, a inteligência artificial ela não pode tomar decisões isoladas ou sofrer alucinações. Então, por isso nós criamos uma base de conhecimento confiável, onde nós indexamos documentos científicos e governamentais em PDF, como esses do INCA, e nós temos muitos outros, como da Febrasgo, enfim. E esses PDFs, eles passam, então, por uma etapa de chunking, eles são convertidos em embeddings altamente precisos, através do modelo de BGM3, e eles são salvos localmente na nossa instância do ChromaDB. E como que funciona o fluxo com a RAG, né? Então, quando o pilar de vídeo, no modelo do YOLO, ele detecta um sangramento volumoso, ou o pilar de áudio, ele identifica um sinal de trauma ou depressão, por exemplo, estes eventos, eles geram uma string de metadados, e o sistema ele faz uma busca por similaridade semântica dentro do ChromaDB para acusar a anomalia, né, identificada com a conduta exata preconizada por esses manuais médicos que estarão lá nos embeddings. Bom, vamos agora para a demonstração prática do nosso sistema. Eu estou rodando esse sistema localmente, só que também é possível acessar o nosso app do Hugging Face. E bom, o nosso sistema, como mencionado anteriormente, ele é um sistema multimodal, então ele vai aceitar dados de vídeo, de áudio e também de texto, onde a gente consegue fornecer um contexto clínico. Na tela de vídeo, a gente consegue aqui, então, fazer upload, que vai ser esse meu primeiro exemplo, né? Upload de um vídeo com um instrumento e também sangue. Quando a gente manda analisar esse vídeo, a gente tem aqui, nessa primeira tela, nós temos os frames, né? E os B-box identificados aqui. Então, o primeiro aqui tem esse instrumento e também o sangue, né? Nesse retângulo vermelho. Aqui embaixo, a gente tem também aqui o que ele identifica. Então, sangue, né? Primeiro, depois esse instrumento. Então, nessa tela, a gente tem essa primeira análise, né? Ele coloca aqui também como crítico. Na tela multimodal, eu já tenho até alguns casos aqui carregados, e tem esse caso, onde a gente fornece o vídeo e o contexto clínico, e aqui sim, nessa tela, a gente consegue, então, extrair o relatório médico. A gente manda ele analisar, aí ele trouxe também, então, o nível crítico e aqui embaixo o relatório médico, né? Um aspecto importante que ele analisou aqui foi como tinha sangue, ele viu a necessidade de transfusão, o que foi bastante interessante aqui nesse primeiro exemplo. Vamos agora para um segundo exemplo, de um caso pré-carregado também, onde nós fornecemos o vídeo, o áudio e o contexto clínico também. E vamos mandar processar esse caso. Aqui nós temos a resposta, então foi o nível moderado. E aqui embaixo, nas recomendações, ele manda avaliar a exaustão, investigar a fadiga. Então, provavelmente foi identificado aqui alguma anomalia no padrão de voz, né, no padrão do áudio dessa paciente conversando. Para concluir, a fase 4 ela consolidou com sucesso o desafio de construir uma medicina preventiva digital orientada por dados. Nós provamos que a fusão multimodal, áudio, vídeo e texto, ela reduz os pontos cegos no acompanhamento hospitalar, ambulatorial e da saúde feminina.
Então, nós conseguimos entregar uma ferramenta que apoia decisões clínicas críticas, prioriza a segurança das pacientes e otimiza o tempo de resposta em cenários de emergência ou vulnerabilidade. Muito obrigada.